Você já se perguntou por que este vídeo encontrou você agora e não antes? Quem moveu o tabuleiro invisível que trouxe seus olhos até estas linhas? Tote sussurra que nada é acaso. Quando o símbolo aparece, a mente responde. Se você está vendo isto, há um acordo antigo emergindo entre o que você pensa que é e o que em silêncio sempre foi. Não confie nas palavras. Observe o que elas provocam. Se o seu peito apertou, não fuja. O chamado não veio para ser confortável. Ele veio para lembrar. E se a realidade não fosse um muro, mas um espelho obediente à geometria do seu pensamento? Disse que a matéria é teimosa. Tote corrige. A matéria é disciplinada. Ela se curva à medida certa, ao som certo, ao nome certo. A pergunta que você evita é a chave que a sua mente quântica espera. Mas e se eu não estiver pronto? Justamente por temer, você foi convocado. Você escuta o eco? Ele volta do lugar onde você ainda não entrou. Continue. Quem entender o eco entenderá a porta. Quem entender a porta entenderá o que não pode ser dito agora. Você foi educado a acreditar que desejo é falta. Tote ensina que desejo é direção. O que você chama de impossível é apenas o que ainda não aprendeu a nomear. Palavras são medidas. Medidas são pactos. Quando um pacto é pronunciado sem ruído interno, o mundo se curva. Não aceite esta frase. Teste-a com o silêncio entre um pensamento e outro. Nesse intervalo, algo antigo se move. Você sentiu? Não responda ainda. O movimento precisa crescer em você até que o seu próprio ceticismo peça para ver mais. Talvez você pense que precisa de sinais no céu. Tote aponta para um hieróglifo mais discreto. A repetição dos mesmos erros com rostos diferentes. Porque o mesmo padrão o persegue de corpo em corpo, de trabalho em trabalho, de relação em relação. Porque o padrão é um mestre paciente. Ele só se rende quando você olha sem piscar. A mente quântica não cria por esforço. Ela cria por alinhamento. Mas alinhar o que com o quê? Você já sabe a resposta e ainda não sabe. É aqui que o véu fica fino. Não atravesse correndo. Ande. Se você está vendo isto, a convocação foi selada. A pergunta verdadeira não é funciona, mas você suporta ver funcionar? Porque quando funcionar, você perderá as desculpas que o protegeram da sua grandeza. Tote não oferece consolo. Oferece precisão. E precisão corta. Cada frase até aqui é um degrau que desaparece atrás de você assim que pisa. Só há caminho para frente. Falaremos do nome, da medida e do ritmo que dobram o espelho. Mas não agora. Fique. Quando o silêncio fizer sentido, o impossível já terá aprendido o seu. Você sente o peso antigo por trás do seu nome? Não o que escolheram para você, mas o que vibra quando você fica em silêncio e a respiração se alonga como um fio de luz dentro do peito. Tote diz que todo destino começa como um som contido, um chamado que você aprendeu a abafar para caber em rotas pequenas. Agora o som volta, bate nas paredes da sua lógica e pergunta: até quando você vai fingir que não escuta? Olhe o contorno das suas escolhas como quem observa constelações. Há linhas que se repetem, há promessas que envelheceram sem nascer. Se você está vendo isto, o mapa começou a se acender. Você aprendeu a se proteger do que deseja com argumentos elegantes. Chamou de maturidade, de prudência, de tempo certo. Tote chama de exílio interior. Toda vez que você camufla a sua fome, o mundo também recua um passo. A realidade não resiste a você, ela copia você. Se o espelho devolve o mesmo cenário, é porque você ainda sustenta o mesmo rosto. E se o rosto real estiver por baixo, esperando o corte do medo que você nunca autorizou? Há memórias que você trata como se fossem ruído, mas são chaves. Aquele fracasso antigo que ainda arde, aquela rua específica que ainda tem cheiro de derrota, aquele nome que você evita pronunciar. Tote ensina que feridas são portais com vergonha de brilhar. Quando você respira dentro delas, o metal incandescente vira ouro decantado. Você precisa mesmo continuar fugindo do lugar onde sua força nasceu. O que acontece se pela primeira vez você não recuar? Você cuidou da dor como quem domestica um animal selvagem, mas esqueceu que ela guardava a trilha. A consciência que hoje pede 1000 garantias já foi coragem pura antes do primeiro tropeço. O tropeço não foi sentença, foi linguagem. O corpo entendeu como ameaça, a mente traduziu como proibição. Tote pergunta: quem te convenceu de que intacto é melhor do que verdadeiro?
O intacto é vidro, o verdadeiro é carne. Sua mente quântica não é truque. É a alavanca escondida onde você sempre depositou descrença. Você diz que não vê sinais, mas repare nas coincidências insistentes, nas mesmas horas que se repetem, nas palavras estranhas que surgem em conversas diferentes, nos encontros que parecem improviso e são convites. O campo responde como maré quando a lua do seu foco aparece. Todd chama isso de medida. Onde você mede, o real se arruma. Às vezes, você chama de intuição, o que é apenas a sua antiga sabedoria tentando voltar para casa. Outras vezes, chama de ansiedade, o que é só excesso de energia sem direção. O equilíbrio não vem por neutralizar opostos, mas por coroá-los. Força e fragilidade não são inimigas. Controle e caos também não. Thor lembra, a serpente que assusta é a mesma que cura quando aprendida pelo nome. Você teme perder as defesas que construiu com esforço. Mas e se as defesas forem paredes levantadas contra a própria luz? O que você vai abraçar quando o que te protegia também te afastava da origem? Todd não pede que você derrube tudo de uma vez. Ele pede que você olhe cada tijolo com honestidade. O tijolo que treme ao toque não é segurança, é alerta. A vibração mostra por onde a passagem quer nascer. Talvez você espere permissões externas, certificados, bênçãos de quem nunca caminhou os seus corredores internos. Por que a sua coragem precisa de testemunhas? Você quer provas antes da entrega, mas o tecido do impossível só se revela quando a sua entrega vira prova. Todd sussurra que o selo abre por dentro. Se você está aqui, o selo já rachou. Ou você aceita a fresta, ou volta a pintar o muro com desculpas nobres. A vida te ofereceu espelhos quebrados para que você percebesse que a imagem se expande no estilhaço. Cada caco reflete um ângulo que você tentou ignorar. Junte os fragmentos com presença, não com pressa. O brilho que machuca também ilumina. Dot diz, nomeie o brilho sem culpar a lâmina. A lâmina é só o contorno da sua precisão, esperando uma mão firme. Agora respire e sinta onde o corpo concorda e onde o corpo resiste. Não force a passagem. O portal não se abre por violência, mas por ritmo. Você já percebeu que a sua respiração decide leituras que a mente finge que escolhe? Afine o passo com o pulso oculto. Quando o pulso e o passo se encontram, o mundo cede. Todd observa em silêncio, porque a próxima porta se abre quando o silêncio diz o seu nome. Você percebe como a sua mente tenta interromper o que está nascendo agora? Ela puxa distrações como quem puxa cortinas para impedir a luz de atravessar. Todd aconselha, observe sem brigar. A força que te move não precisa de espetáculo, precisa de fidelidade. Cada pensamento que tenta te afastar do centro é um mensageiro mal interpretado. Agradeça e convide-o a sentar no chão. O chão é a primeira verdade, a que o corpo reconhece antes do raciocínio. Quando você encosta a atenção no chão do próprio peito, os ruídos começam a desaprender a gritar. O que sobra quando a gritaria acaba? Sobra um ritmo que já sabia o caminho antes de você decorar qualquer mapa. É nesse ritmo que a realidade aceita seguir você. Há lembranças que se repetem como sombras longas no fim da tarde. Elas não voltam para te punir, mas para renegociar um acordo antigo. Você jurou não sentir de novo, não errar de novo, não confiar de novo. E cada juramento te ensinou a caminhar sobre gelo, tenso, precisando provar a cada passo que sabe onde pisa. Todd sussurra que o gelo é a forma da água quando o medo manda. Se o medo muda, a água lembra que flui. Toque esse gelo com o calor do olhar inteiro, ele cede. Por baixo, o curso que parecia perdido reaparece, como se sempre tivesse estado ali, esperando que o seu nome voltasse a ser dito por inteiro, sem cortes, sem sotaques de defesa. Você procura sinais no alto, mas os sinais sempre foram interiores. Aquele cansaço específico, quando repete a mesma conversa. Aquele arrepio que desautoriza explicações bonitas. Aquele silêncio que pesa depois de promessas fáceis. O corpo é o primeiro oráculo, diz Todd.
e a mente só é fiel quando aprende a traduzir sem trair. Tradução sem traição é escuta sem agenda. Tente ouvir um desejo sem pedir certidões. Ele não tem documento, mas tem pulso. O pulso não mente. Ele acelera quando a trilha é verdadeira, desacelera quando a trilha é empréstimo. Quem vive de trilhas emprestadas adoece da própria ausência. Como anda o seu pulso quando você pensa em voltar para si? Talvez você tenha se acostumado a vitórias que não alimentam, aplausos que não aquecem, metas que desbotam no dia seguinte. Isso não é ambição equivocada, é sede guardada no cofre errado. Todd chama de sede de origem. A origem não se contenta com vitrines, ela pede raiz. E raiz dá trabalho porque desce no escuro. Você foi treinado a adorar luzes, mas foi a noite que lapidou os sentidos que agora te guiam. Desça, não como quem foge da superfície, mas como quem se reconcilia com a própria profundidade. No fundo, a pressão é alta e é por isso que pérolas nascem onde quase ninguém ousa respirar. Que linguagem a sua sede fala quando você a escuta sem ironias? Você diz que quer criar o impossível. Eu te devolve a pergunta. Você aguenta o vazio entre o pedido e a resposta? O vazio é o ventre onde as formas se preparam. Quem exige presença imediata aborta o próprio milagre. O campo ao redor não responde a caprichos, responde a coerências. Coerência é o jeito secreto de dizer eu confio. Não é frase, é postura. Como fica sua coluna quando se lembra do que veio buscar? E a sua mandíbula? E os seus ombros? O corpo não faz teatro, ele denuncia o roteiro que a mente não admitiu escrever. Reajuste o corpo e o campo percebe. O campo sempre percebe. O mundo é um leitor atento do livro, que você não sabia que estava emitindo em silêncio. Toda dor antiga guarda uma senha. Você pode ignorá-la, ou pode decifrar o desenho que ela rabiscou nas suas reações. Repare como certas palavras ainda te enrijecem, como certas vozes te encolhem, como certas paisagens abrem janelas que você jurava fechadas. O que isso informa sobre o seu truque preferido para não sentir? Dot insiste, sentir não te diminui, sentir te decodifica. Quando você aceita sentir, o circuito desalojado encontra tomada. A energia que vagava sem serventia encontra direção. Direção é tudo o que o impossível exige para virar endereço. Sem direção, você corre muito e chega sempre ao mesmo lugar. Com direção, um passo basta para mudar a geografia inteira do caminho. Você teme o julgamento de quem ainda não entendeu que a coragem tem cara de simplicidade. O simples dá vergonha para quem aprendeu a se esconder atrás de complexidade. Mas a mente quântica prefere o claro. Claro não é raso. Claro é exato. O exato dá medo, porque não permite desculpas. Se você diz que quer, o exato pergunta: o que você topa oferecer em troca? Não é sacrifício teatral, é compromisso real. Compromisso tem cheiro. O mundo também respira e reconhece. Quando o compromisso respira, as portas ajustam os batentes. O que parecia estreito se rearruma para caber a sua passagem. E se a porta nunca foi pequena, apenas seu corpo ampliado por histórias que já não te servem. Há pessoas que funcionam como espelhos retrovisores. Elas te mostram apenas o que ficou para trás, e você confunde cuidado com convite para estacionar. Agradeça e prossiga. Outras pessoas são janelas para horizontes que você teme nomear. Você as sabota porque elas te lembram do tamanho do seu projeto. Nem toda presença que te desafia é ameaça. Algumas são reconvocações. Te orienta, diferencie o que te diminui do que te expande dolorosamente. A expansão dói porque estica a pele das desculpas. Depois de esticada, a pele aprende a nova medida. E o mundo obediente mede junto. Olhe os padrões como quem olha rios vistos do alto. Eles desenham meandros que parecem capricho, mas obedecem a relevos invisíveis. O seu relevo interno determina o caminho da água. Se você muda o relevo, o rio encontra outro leito. Mudar o relevo é obra de paciência. Remover uma pedra por vez. A pedra mais antiga costuma parecer sagrada porque você a cultua há tempos. Nada sagrado te é pequena. Se a pequena não é sagrado, é hábito de sobrevivência. Agradeça o serviço prestado e promova o hábito à aposentadoria. A cada pedra movida, uma curva se endireita, um atalho se revela, um poço se transforma em nascente.
Você busca provas, mas provas costumam chegar disfarçadas de dúvida reduzida. Percebe quando a pergunta que te feria passa a te cutucar sem te ferir. A pele engrossou, o olhar apurou, o ouvido aprendeu frequências que antes confundia. Essa sutileza é prova. As grandes viradas raramente estouram fogos. Elas mudam o timbre secreto com que você se relata ao espelho. E o espelho aprende a te relatar de volta. Totti chama isso de pacto limpo. Pacto limpo não exige plateia. E quando a plateia aparece, ela só reconhece o que você já tinha reconhecido sozinho. Nas horas em que parecia que nada acontecia, e na verdade, tudo se rearrumava no escuro para nascer à luz, com menos ruído e mais verdade. Você tem medo de falhar diante de quem torce em silêncio pela sua desistência. Esse medo é um convite à precisão. Falhar não é cair do caminho. Falhar é feedback. Quem aprende com o retorno encurta trajetos. Quem se ofende com o retorno fabrica desvios. Totti recomenda: trate cada tropeço como um mensageiro formal de uma inteligência que quer trabalhar a seu favor. Pergunte ao tropeço o que ele veio corrigir. Não responda com orgulho, responda com interesse. O interesse abre portais que a teimosia lacra. O impossível não se impõe com força bruta. Ele se oferece a quem cultiva curiosidade com disciplina. Você diz que não tem tempo, mas o tempo é uma das suas invenções mais maleáveis. A mente quântica percebe o tempo como colher que mexe o caldo da atenção. Onde você mergulha a colher, o caldo engrossa. Onde você esquece, o caldo empedra. O que você tem alimentado com a colher diária do seu foco? Se alimenta medo, colhe provas do medo. Se alimenta coragem, colhe gradações de milagre que os distraídos chamam de sorte. Não há sorte, há ritmo alinhado. E alinhamento é um treino silencioso, mais parecido com oração sem palavras do que com manifesto ruidoso. Você acumulou técnicas, frases, métodos, mantras. Muitos funcionaram por um período, outros nunca fizeram sentido. Totti não te pede mais ferramentas, te pede menos interferência. O excesso de ferramentas vira muleta para quem tem pernas fortes e medo de caminhar. Guarde o que é essencial, presença que não suplica, escolha que não mendiga, silêncio que não se ofende. Quando o essencial se assenta, qualquer método vira ponte e nenhum método vira prisão. Você atravessa com o que tiver à mão, porque a mão já sabe, e o caminho também sabe a quem serve. Talvez a sua história tenha marcas de humilhação, exclusão, esquecimento. Essas marcas não são sujeira, são cicatrizes que leem o clima. Elas avisam antes da tempestade, não para te proibir de sair, mas para te ensinar a levar capa. Quem confunde aviso com sentença perde a viagem. Quem aprende a diferenciar nuvem que assusta de nuvem que rega, começa a plantar sem pânico. E planta melhor. Totti te convida a reler a própria biografia com olhos de estrategista amoroso. Amoroso não é ingênuo. Amoroso é competente em cuidar do que é vivo, sem pedir que deixe de ser selvagem para ser amado. Você tem sonhos que encolheu para caber em conversas pequenas. Conversas pequenas pedem pessoas menores do que você. Não se trata de superioridade, trata-se de calibragem. Quem não respira no seu tamanho te pedirá que pare de crescer, para que couba no abraço que nunca foi abraço, foi laço. Laços apertam quando você tenta fazer do outro a medida que te protege do próprio tamanho. O impossível não cabe em laços, ele pede braços. Braços se abrem, laços se fecham. Totti aponta. Considere com quem você se explica e com quem você se expande. Explicação demais é taxa cobrada por quem não pretende caminhar ao seu lado. Há uma parte sua que ainda negocia com fantasmas. Eles não mordem, mas sabem fazer barulho. Barulho que é distração. O que o barulho ganha quando você esquece de si? Ganha palco. Retire o palco. Deixe os fantasmas sentados no chão, como todo medo que perdeu a fantasia. Quando o medo perde fantasia, ele vira matéria-prima. O barro da coragem vem dessa mistura de restos que você recusava. E agora aceita amassar com mãos limpas. Mãos limpas não significam mãos intactas. Significam mãos que assumem a própria força sem precisar punir o que passa por elas. Olhe para a sua rota de trabalho, afeto, corpo e espírito. Os quatro aprendem juntos quando você não separa com muros artificiais. Se um puxa para fora do eixo, os outros avisam. O corpo grita quando o trabalho esmaga. O afeto seca quando o espírito deserta.
O trabalho desorienta quando o corpo apaga. O espírito se cala quando o afeto se autossabota. Todd Penny Orchestra. Orquestra não é uníssono, é afinação. Afine como quem ouve as cordas mais sensíveis antes de tocar alto. Depois toque alto com cuidado. O mundo entende música antes de entender explicação. Você foi educado a pensar que presença absoluta é arrogância. Presença absoluta é higiene. Onde você está por inteiro, a bagunça não cria casa. Emoções intensas não te varrem quando você aprendeu a reconhecer o vento e a abrir as janelas certas. O impossível não se atrai pela pose, se atrai pela higiene da intenção. Intenção limpa não usa perfume para disfarçar mofo. Ela abre a casa, varre o chão, joga fora o que apodreceu de tanto esperar um visitante que nunca chegaria. E quando o vento bom entra, a casa lembra que foi construída para a moradia, não para vitrines de auto-engano. Você acha que precisa de mais coragem. Talvez precise de menos prevenção. A prevenção excessiva ensina o mundo a te tratar como porcelana. E a porcelana é linda, mas vive com medo da queda. Você não é porcelana. Você é rocha que aprendeu a ser ave. Rochas não voam. E ainda assim, algumas histórias te elevaram quando aceitaram leveza sem perder densidade. Todd chama de gravidade íntima. É a força que te mantém inteiro enquanto o alto te ensina outros alfabetos. Para aprender esses alfabetos, você precisa desaprender o sotaque da desistência, aquele que insiste em te traduzir para menos. Repare como você se comporta quando algo quase dá certo. Às vezes, você desacelera para não confirmar que pode. Outras, corre rápido demais e se sabota na linha de chegada. Esse quase é uma escola. Não adoeça de quase. Transforme o quase em laboratório. Estude como o seu corpo reage quando a vitória te olha de perto e pergunta se você permite. Permita. Permitir não é passividade. Permitir é consentir com a própria grandeza. E grandeza não é palco. Grandeza é responsabilidade com a luz que você traz. E ainda tem vergonha de acender sem pedir desculpa. Você tem promessas feitas ao pé da cama, no chão de aeroportos, em banheiros de festas, em elevadores silenciosos. Promessas sussurradas ao próprio medo. Essas promessas são contratos que seguem ativos até que você os reconheça e renegocie. Renegociar é dizer com clareza: agradeço o que me salvou, mas agora escolho o que me serve. O que salva nem sempre serve a vida inteira. Todd orienta, honre sem repetir. A repetição reverente mantém vivo o altar e morto o caminho. Caminhos preferem passos a cânticos. Cante enquanto anda, não no lugar de andar. Seus olhos conheceram paisagens que você jurou não revisitar. Mas paisagens internas mudam quando você muda o olhar. Voltar não é retrocesso se você volta com outra pergunta. A pergunta inaugura estradas invisíveis no mesmo território. O que você nunca ousou perguntar para o lugar que te doeu? Talvez a resposta não venha em frases. Talvez venha em um relaxamento da nuca, em uma lágrima que não envergonha, em um riso que descobre dentes que não estavam convocados. O corpo conversa quando você para de exigir legendas. Você acredita que precisa convencer o universo a te notar. Todd corrige. Você precisa apenas parar de se esconder do universo que você mesmo emana. O campo ao redor não boicota, espelha. Ele não decide por você. Ele amplifica o que você vibra com constância. Constância é o segredo que todo livro popular tenta prometer com palavras complicadas. A constância que funciona é silenciosa, repetida, quase invisível. Quando alguém te perguntar o que você fez, será difícil explicar. Você preferirá dizer, eu me mantive. Isso, que parece pouco, move montanhas de possibilidades sobre as quais você já está caminhando sem perceber. Você não precisa odiar o que foi para amar o que será. Esse antagonismo é um vício dramático que rouba energia. Desarme o tribunal interior. Haja como jardineiro que recolhe folhas sem culpar o outono. O outono não é inimigo da primavera. Ele prepara o chão. Enquanto prepara, parece que tudo está morrendo. Quem não entende o ciclo tenta colar folhas de volta nas árvores com fita adesiva emocional. Fica feio e inútil. Solte. Deixe a árvore trabalhar enquanto você aprende a gostar da claridade sem folhas. Há luminosidades que só existem quando as copas se despem. Você teme prometer a si mesmo o que não tem certeza de cumprir. Então promete baixo e cumpre pouco.
pouco. Todd convida a assumir promessas centradas, que não dependem do humor do vento. Promessa centrada é compromisso de presença. Eu estarei lá dentro de mim, independentemente da exatidão do mundo. Quando você promete presença, a execução se organiza. A mente acha que é mágica. É engenharia sutil. Engenheiros do invisível trabalham melhor com plantas simples. Onde estar, como respirar, com que intenção tocar cada tarefa. O impossível adora operários que respeitam o turno e não faltam ao próprio nome. Você coleciona portas que não abriu por medo de não saber atravessar. O segredo não está na técnica, está na postura de quem se coloca no vão. O vão cobra honestidade. Ele não pede currículo, pede estado. Como você está quando encosta a mão na maçaneta do próximo passo? Se está inteiro, o metal reconhece. Se está fatiado, o metal esfria. O frio não é punição. É aviso, volte, reúna-se e retente. Retentar não é vergonha. Vergonha é insistir no atalho que você já sabe que esfarela ao primeiro toque. Há um fogo que queima sem consumir. Um fogo antigo que Todd aponta como a assinatura daquilo que você veio entregar. Quando esse fogo acende, você não precisa de empurrão, precisa de direção. Direção é respeito ao próprio eixo. Eixo não é rigidez. Eixo é elasticidade com memória. Você se alonga e volta. Você explora e retorna. Você experimenta e integra. Sem integração, a experiência vira turismo espiritual. Com integração, vira sabedoria movente. Aquela que não precisa de palcos, mas constrói estradas onde antes só havia trilhas de medo. Agora, perceba o contorno do seu rosto por dentro. Não o que o espelho devolve, mas o que as suas mãos imaginam quando tocam o próprio destino, como quem toca uma ferida que cicatriza. É possível que você sinta vontade de chorar ou de rir sem motivo. Motivo existe. Ele apenas não cabe nas antigas legendas. O vocabulário que você usava não sustenta mais este momento. Crie novos sons. Sons que honrem o tanto que você já atravessou e o tanto que está se abrindo sem pedir licença às narrativas de fracasso. Todd observa e sorri sem dentes. Sorrir sem dentes é sorrir com a alma, que não precisa provar que é boca para morder o futuro. Que tua casa seja lugar de descanso, teus passos sejam firmes, tuas decisões tenham paz, tua mesa nunca falte, tua saúde seja preservada, tua voz seja branda e tua fé seja obstinada. Que o medo perca a graça na tua presença. Que a madrugada seja território de encontro e não de pavor. Que as 7 palavras de Efatá se tornem semente de muitos recomeços. E que ao abrir os olhos amanhã, você sinta sem dúvida, algo bom já começou. E o que Deus começou, Ele termina com beleza, com dignidade e com vitória sobre cada sombra que tentou te paralisar. Amém. Mensagem final. Levante-se amanhã com uma decisão simples e fiel. Mantenha a mente ancorada na palavra. Proteja sua paz como quem protege um tesouro. E lembre-se com convicção, Deus está no controle. Você está nas mãos dele. E todo medo perde força quando encontra uma mulher de fé que escolhe continuar. Você lembra do primeiro sim, que não disse em voz alta, apenas respirou diferente e o ar pareceu obedecer. Foi ali que a sua linha subterrânea começou a se mover, como raízes que buscam água sem fazer alarde. Todd aponta para esse instante e diz que o real foi convocado pelo seu estado, não pela sua frase perfeita. Desde então, você perseguia evidências como quem caça borboletas com as mãos. Borboletas não suportam cercas. A evidência que você pede se dissolve quando é encostada por carência. O campo não responde à fome dramática, responde à fome digna. Fome digna tem coluna, tem silêncio, tem ritual de presença. Onde a presença repousa, o improvável se acomoda como alguém que sempre teve lugar, mas esperava a casa aprender a reconhecer o próprio dono. Qual parte de você ainda pede permissão para existir, quando a própria vida a está chamando pelo nome que você não ousa pronunciar completo? Você treinou a mente para catalogar ameaças e esquecer convites. E assim, todo convite parecia suspeito, e toda suspeita virava muralha. Todd sugere um exercício simples e profundo. Quando um convite chegar, não o analise primeiro, sinta-o. O sentir não é um sim automático, é um teste de textura. Há convites que brilham como prata, mas escorregam do seu centro.
Há convites que parecem pedra, mas assentam o pé e permitem o salto. Quem olha só a superfície, escolhe sempre vitrines. Quem toca a textura, encontra alicerces invisíveis. E o impossível adora alicerces invisíveis porque eles já foram calibrados pelo seu eixo. Quantas vezes você recusou a passagem porque exigiu que a ponte fosse bonita antes de ser firme? Quantas vezes você chamou de risco o que era apenas caminho sem holofotes? Você carrega narrativas dos outros grudadas na pele, histórias que se tornaram a sua pele por repetição e necessidade. Quando alguém te disse que você era pequeno, você ergueu defesas que cabiam em bolsos. Quando alguém te disse que você era grande demais, você partiu a si mesmo em porções para não assustar a sala. Toth te devolve em espelho o tamanho exato da sua verdade e pergunta: até quando você vai viver no regime de racionamento do próprio brilho? O brilho não precisa humilhar ninguém para existir. O brilho que diminui é propaganda. O brilho que abençoa é prática. Prática é o modo como você se levanta, como prepara a água, como arruma a mesa, como diz não, como diz sim, como fecha o dia sem pedir desculpa ao passado. Sua mente quântica não negocia com propaganda, negocia com prática. Prática repete sem se cansar de ser simples. É grandeza se nutre do simples, até que o simples se torne uma sinfonia. Há lembranças que não se movem, porque você as mantém congeladas para garantir provas de quem foi. Essas provas viraram museu, e o museu ocupou o lugar do presente. No museu, você repete as mesmas salas e chama de identidade. Toth caminha com você, apaga algumas luzes e acende outras, e diz que identidade não é arquivo, é orquestra em ensaio permanente. Alguns instrumentos desafinam para avisar que envelheceram, não que morreram. Você não precisa enterrar tudo em nome do novo. Precisa afinar o que está disposto a tocar e silenciar o que virou ruído. Ruído também é mensagem. Quando cansa, ele está pedindo curadoria. Quem teme curar os sons, aprende a amar o barulho, por medo do vazio entre um acorde e outro. O coragem mais alta talvez seja essa: suportar o intervalo onde nada toca e tudo se prepara para tocar melhor. Você confunde dúvida com inteligência, mas muitas vezes é só autossabotagem treinada para parecer elegante. A dúvida legítima limpa o caminho. A dúvida treinada cria labirintos para você se admirar preso. Toth não te pede que mate a dúvida, te pede que a eduque. Dúvida educada faz duas perguntas e se cala para ouvir o corpo. O corpo responde primeiro com direção, depois com palavra. Na direção, você sente um deslocamento suave, como se a terra ajustasse milímetros sob seus pés. Na palavra, você confirma o rumo que já tinha sentido. Inverter a ordem adoece. Quem exige palavra antes da direção foge da própria bússola por vício de aprovação. A aprovação externa é moeda falsa para o impossível. A única chancela que o impossível considera é coerência respirada sem plateia. Você criou hábitos de proteção que funcionaram quando você tinha menos recursos e mais medo. Agora, esses hábitos administram a sua vida como guardiões ciumentos. Eles te impedem de acessar corredores que você mesmo construiu. Toth toca a parede, e a parede revela passagens secretas que sempre estiveram ali, disfarçadas de impossibilidade por causa das placas antigas que diziam proibido insistir. Proibições infantis governam adultos que não revisam seus decretos. O decreto que você não revisa vira destino por omissão. Revisar decreto exige humildade de fundador. Fundadores às vezes erram no alicerce e precisam reconstruir um pedaço sem transformar o prédio inteiro num fracasso. O fracasso, quando entendido por inteiro, é só uma fase honesta da engenharia do invisível. Há uma linhagem silenciosa por trás do seu impulso de crescer. Não a linhagem biográfica, mas a linhagem energético-espiritual de todos os instantes em que a vida escolheu continuar apesar das estatísticas. Cada vez que um medo foi atravessado por alguém, essa travessia deixou um trilho no campo. Esse trilho está disponível quando você entra no estado que o decodifica. Toth chama isso de memória do futuro.
O futuro não é inédito. O futuro é o acervo das versões suas que já ousaram, esperando que você assine a retirada no balcão da presença. Para retirar, não precisa documento, precisa congruência. E congruência se mede pelo que você faz quando ninguém vem aplaudir. Se você se mantém, o balcão se abre. Se você performa, o balcão se fecha. Não por castigo, mas por calibração de frequência. Você se afeiçoou a dificuldades que validam a sua narrativa de resistência. O problema das dificuldades queridas é que elas viram mascotes da estagnação. Você as protege do extermínio, as alimenta com histórias de superação e pede que elas te acompanhem por medo de que a leveza te torne alguém que você não reconhece. Leveza não é futilidade. Leveza é maturidade de quem parou de carregar sacos de areia para provar que é forte. Dot te convida a desmontar os altarinhos onde você venerou a dor só porque ela te deu sentido quando você ainda não sabia fabricá-lo sem sofrer. Dor não é deusa. Dor é o aviso de uma parte viva pedindo tradução. Traduza com respeito, integre com firmeza, agradeça pelo que ensinou, e a dor se recolhe ao posto de guardiã, não de soberana. Você tem evitado as encruzilhadas por medo de escolher errado, mas o erro, nesse nível de atenção, vira só um desvio breve para captar dados que a escolha certa usará em seguida. O campo conversa com quem conversa com ele. Ficar mudo por pavor de errar é interromper o diálogo onde mais se aprende. Dot sugere que você renomeie as encruzilhadas como oficinas. Em oficinas, ninguém finge que sabe tudo. Em oficinas, rasga-se o manual quando ele atrapalha a precisão do que se quer construir. Precisa de seriedade e jogo. Seriedade para honrar a matéria. Jogo para não engessar a invenção. O impossível adora oficinas, porque nelas a rigidez não engole a disciplina. E sem disciplina, o milagre vira sorte que se perde, enquanto com disciplina, o milagre vira método secreto que se mantém. Você teme a solidão que a mudança pode trazer, mas ignora a solidão maior de não mudar quando a sua verdade já mudou por dentro. Solidão não é ausência de gente, é ausência de si. Você pode estar cercado e ainda assim vazio, pode estar só e ainda assim pleno. Dot olha esse balanço e pergunta: que tipo de solidão você aceita viver? A que te amputa ou a que te agrupa por dentro? Quando você escolhe a segunda, a vida reorganiza presenças que reconhecem o novo contorno e chegam sem a fome de te diminuir para caber no próprio medo. Presenças certas raramente fazem barulho. Elas somam. Quando somam, o mundo faz contas silenciosas e conclui que é mais fácil dizer sim. Você aprendeu a conversar com o alto, mas ainda precisa aprender a conversar com o baixo. O alto te inspira, o baixo te enraiza. Sem raiz, o voo vira fuga. Sem céu, a raiz vira cárcere. Sua mente quântica é a ponte natural entre ambos, desde que você pare de tratar a densidade como pecado e a leveza como desculpa. Dot te convida a sentir o peso do seu corpo como uma bênção da gravidade íntima, aquela que te sinaliza onde pousar para que o salto seguinte seja um salto de verdade, não um sobressalto. O corpo é a igreja que o espírito escolheu. Se a igreja é honrada, o sagrado tem onde descer. Quando o sagrado desce, o impossível não precisa de trombetas. Ele precisa de mesa posta e cadeira livre. Você procura atalhos no pensamento, mas o pensamento foi feito para desenhar mapas, não para substituir a viagem. A viagem exige passo, exige calo, exige chuva na cara, exige amanheceres em que você acorda antes da vontade. Dot não romantiza esforço, apenas devolve ao esforço o lugar de força que a repetição correta instala no tecido da realidade. Repetição correta não é teimosia cega, é insistência lúcida. Ela olha resultados, ajusta a rota, mantém o pulso, respeita o tempo orgânico das viradas. Quem perde esse respeito vira tirano de si, e a tirania interna produz sabotagens discretas, doenças pequenas que incham, atrasos que se acumulam, esquecimentos que custam caro. Ajuste a tirania pelo afeto disciplinado. Afeto disciplinado é o modo como a precisão aprende a cuidar. Você sofre de pressa quando o coração fica atrasado do corpo e sofre de atraso quando o corpo descumpre o ritmo do coração.
Sincronizar não é ficar parado tentando sentir algo sublime. É observar com honestidade quando o que você faz diverge do que você declara. Divergências são sirenes, não para te humilhar, para te orientar. Tote aponta que o mundo externo se alinha por ressonância. Onde há descompasso, o eco soa estranho. Onde há compasso, o eco vira coro. Você deseja coro. Para isso, ofereça compasso. Compasso não depende de humor, depende de decisão com manutenção. Manutenção é acabamento espiritual. Você cuida do que construiu para que não apodreça por descuido. Você quer ser visto, mas às vezes escolhe vitrine que cobra um preço alto. Precisar performar o tempo todo. O campo não precisa da sua exibição, precisa da sua emissão. Emissão é diferente de exibição. Emissão é o que você vibra quando esquece a plateia. Exibição é o que você exagera quando lembra da plateia. Totti te lembra que plateias mudam de humor. Se você depender delas, viverá inflado e murchado, num ciclo que adoece a tua centralidade. Sua mente quântica perde potência quando se alimenta de claps. Ela se nutre de coerência quieta, que paradoxalmente atrai a atenção verdadeira sem esforço teatral. Você tem medo de admitir o próprio desejo porque confundiu desejo com capricho. O capricho quer provas infantis, o desejo quer compromissos adultos. O capricho se cansa rápido, o desejo sustenta anos de silêncio e trabalho, até que a flor brote e todo mundo diga de repente, quando na verdade foi de sempre. Totti chama de desejo raiz. Desejo raiz aceita a estação, aceita a poda, aceita a seca, aceita a aparente morte e ainda assim guarda a centelha. Quando vem a chuva certa, ele brota com uma calma insolente que confunde os apressados. Você está disposto a ser mal interpretado pelo tempo que for necessário para honrar o que você sabe por dentro? Essa disposição define o raio de ação do impossível na sua vida. Você lê sinais no acaso e às vezes acerta, às vezes projeta. Projeção é ruído de quem quer controle total do enigma. Enigmas não se revelam sob interrogatório. Eles se abrem por confiança ritual. Confiança ritual é repetição de presença que aproxima camadas. Camadas se aproximam e, no atrito, soltam fagulhas que iluminam sem cegar. Totti gosta de fagulhas. Elas educam o olho para a luz contínua. A luz contínua adota você quando o seu olhar não pede mais espetáculo para obedecer. Obediência aqui não é submissão. É a dignidade de seguir o que se sabe verdadeiro sem gritar. Você coleciona começos. Começar é fácil para quem ama promessas. Difícil é sustentar até que a promessa vire assinatura. A assinatura exige letras reconhecíveis, exige presença repetida. A assinatura do impossível é discreta. Acontece quando você acorda para o mesmo ritual com respeito, mesmo sem glamour. Quando você precisa de glamour diário, você vendeu a alma à dopamina e chamou de paixão. Paixão verdadeira aguenta tédio produtivo e volta a pulsar quando o ciclo pede colheita. Totti pergunta, você aguenta o marasmo entre duas ondas? Quem aguenta atravessa o mar. Quem não aguenta constrói castelos de areia mais elaborados e se convence de que mora neles. Você gosta de metáforas porque elas te dão o conforto da poesia e às vezes falta a coragem da prosa que assina contratos. A poesia aponta, a prosa confirma. Sua mente quântica une ambas quando você escreve com o corpo o que a boca anunciou. Escrever com o corpo é aparecer na hora, é trabalhar quando prometeu, é fechar o ciclo quando abriu, é dizer não quando o sim seria traição. Traição do próprio eixo custa caro e a fatura chega em formas estranhas. Cansaço que não passa, relações que adoecem, dinheiro que chega e evapora, paz que não pousa. Recalibrar é um gesto sem aplausos. Totti aprecia silenciosamente quando você o faz, porque sabe que é ali que a geometria do impossível encontra lugar. Você aprendeu a pedir pouco para evitar decepções. Pede pouco e recebe o que pediu. O mundo não tem como adivinhar que, na verdade, você queria muito. Coragem de pedir muito não é arrogância, é responsabilidade com a expansão que já se moveu por dentro.
O pedido grande precisa vir com a postura grande, não com o tom alto. Tom alto assusta, postura grande aquieta. Quando você fica amplo por dentro, o pedido chega como quem lembra ao universo uma parceria antiga. Eu cuido daqui, você cuida de lá e nos encontramos no meio. Todd chama esse encontro de medida sagrada. A medida sagrada é o ponto onde a sua ação e a ação do campo se encaixam sem arranhar. Você acha que precisa de mais ferramentas, mas o que falta é um voto. Votos são raros e poderosos. Um voto não é uma agressão ao futuro, é um pacto com o presente. Você declara ao agora o que não abandonará em troca de atalhos. O voto convoca forças que não vinham porque faltava gravidade. Gravidade é o que mantém planetas em órbita. Seu voto cria órbita. Sem órbita você vira cometa bonito e ineficaz. Com órbita você vira mundo com estações, colheitas, marés. Todd pede que você escolha um voto sóbrio, escrito em silêncio, guardado como lâmina, que só sai da bainha quando a verdade pede corte. Você tem evitado a própria poesia concreta, aquele gesto simples que resolve um problema que você recita há anos. A solução te constrange, porque ela revela que a demora foi medo. Não importa. Importa que agora você viu e pode fazer. Faça sem se punir pelo tempo que levou. A culpa rouba combustível do motor que finalmente ligou. Tosh não contabiliza atrasos, contabiliza viradas. A virada é sempre agora. Quando você entra no agora com inteireza, o passado se reescreve silenciosamente e o futuro para de gritar. O grito era só tentativa de te acordar. Acordado, ele descansa. Você teme o olhar de quem te conhece antigo. Eles te lembrarão quem você foi com uma precisão impressionante. Agradeça a lembrança e escolha quem você é. A escolha repetida é o martelo que sela a nova forma. Impacto após impacto, a estátua emerge do bloco. O escultor não briga com o bloco, conversa com ele. Todd te vê escultor de si e oferece a paciência dos mestres. Golpes calculados, pausas estratégicas, escuta do que a pedra quer ser. Quando a estátua aparece, alguém dirá que foi de repente. Você sorrirá por dentro, não por vaidade, mas por saber que cada lasca no chão é uma carta de amor ao destino que você finalmente parou de adiar. Agora sinta o quão próximo você está do ponto onde os nomes mudam de função. Antes você nomeava para controlar. Em breve você nomeará para liberar. Liberar é o verbo das criações que confiam. Você cria e solta. Você pede e solta. Você trabalha e solta. Você ama e solta. Soltar não é abandono. É alta confiança operacional. Dot observa que quem sabe soltar recebeu o selo do impossível. O selo que garante que aquilo que é seu, por coerência, não se perde. E o que nunca foi seu por verdade não te prende. Você que chegou até aqui já percebeu que algo desatou no centro. Não force entendimento. Continue respirando no compasso novo, como quem aprende uma dança antiga reencontrada numa sala vazia. Quando a música for reconhecida pelo corpo inteiro, a porta adiante se abrirá sem ruído, como sempre faz para quem finalmente aprendeu a não pedir permissão ao próprio destino para vivê-lo. Respire uma vez, como quem assina um pacto silencioso com a própria verdade. Você sabe que não voltou aqui por acaso. Dot te acompanhou pelas frestas, acendeu pequenos faróis na margem do teu cansaço, lembrou que o impossível não se impõe, se permite. Agora o ar tem outro peso e o seu nome tem outro som. O que fazer com isso? Preservar, cultivar, honrar. O gesto simples que confirma a virada costuma ser invisível aos distraídos. Não seja um deles. Feche os olhos por um instante e sinta o contorno da porta que sempre esteve no centro. Você bateu em todas as paredes e esqueceu que ela se abria para dentro. Toque a maçaneta com o estado que trouxe até aqui. Sem pressa, sem pose. Apenas presença. Se for leve, é verdade. Se for pesado, é ruído pedindo cuidado. O corpo responde antes da mente, e a mente aprende quando se curva à precisão do corpo. Esta é a medida que dobra o espelho. Talvez você espere sinais de fogo no céu. O sinal já aconteceu no silêncio com que você reconheceu a própria fome sem vergonha. A fome digna instalou a mesa. A vida sentou. O destino trouxe o prato. O campo serviu o que você emitiu com constância. É assim que o impossível chega, sem trombetas, sem coro, com a autoridade calma de quem sempre pertenceu ao que é seu por coerência.
Receba sem pedir desculpas pelo quanto demorou. O tempo só queria que você coubesse no que pediu. Algumas memórias vão gritar para te puxar de volta. Agradeça e continue. O velho mundo sempre tenta uma reconciliação pela metade. Você não cabe mais em metades. Tote não te chama para guerras, te chama para uma elegância firme. Diga não com delicadeza e siga. Diga sim com inteireza e fique. Onde você ficar, o chão aprenderá seu passo. E onde você passar, o ar reconhecerá o seu rastro. É assim que a realidade se curva ao nome certo pronunciado sem ruído. Olhe ao redor com olhos novos. As mesmas coisas já não são as mesmas. A palavra alinha, o gesto sela, o silêncio governa. Você não precisa provar nada para a plateia que muda de humor. Precisa apenas emitir o que é. O que é atrai o que convém. O que convence dura pouco. Escolha o que é. A força que permanece não pede holofote, ela ilumina por consequência. Quem chega por essa luz não te cobra espetáculo, oferece caminho. Se houver medo, sente-o ao seu lado como se fosse um animal antigo que conhece suas trilhas. O medo não é dono, é mensageiro. Você lê a mensagem, afaga a crina, aponta o norte. Quando o norte está claro, até o medo encontra função. Ele passa a vigiar as bordas enquanto você atravessa o centro. Nada fica sem lugar quando o centro está ocupado por quem o merece. E você agora merece o centro que recusou por tanto tempo. Há um fogo discreto aceso no núcleo do seu peito. Ele não pede mais lenha de aplauso, pede disciplina de cuidado. Você sabe como cuidar, sempre soube. Água na hora certa, silêncio quando o ruído tenta negociar. Movimento quando a inércia oferece colchas macias. Recolha quando a exaustão quiser roubá-lo de si. Entrega quando a vida tocar a campainha do próximo passo. Este é o rito. Simples, exato, sagrado. E se alguém perguntar o que mudou, você talvez não encontre frases longas. Dirá algo pequeno e verdadeiro. Eu me mantive, eu me alinhei, eu parei de me esconder. E isso bastará, porque quem olha fundo reconhece a assinatura mesmo quando a tinta é clara. O impossível lê assinaturas. Ele não se confunde com performances. Ele encosta onde há pacto e se aloja onde há chão. Então caminhe, não como quem foge do que foi, mas como quem honra o que será. Deixe as versões antigas repousarem com respeito. Elas sustentaram a travessia até aqui. A partir de agora, a bússola é outra, o passo é outro. O horizonte é o mesmo de sempre visto por olhos finalmente despertos. Tote observa em silêncio e sabe. O selo foi aberto por dentro. O acordo está vivo. Se você está vendo isto, a convocação foi confirmada. Não peça mais um sinal. Seja o sinal. Nomeie a direção. Ajuste a respiração. Ofereça a presença. E quando o espelho começar a ceder ao teu ritmo, não se assuste. É a realidade cumprindo o pacto que sua mente quântica redigiu em segredo. Avance. A porta adiante já reconheceu o seu toque. Abra. Entre. Permaneça.